Caraca, cara, que doideira. Porra, mas aí uma parada que é interessante pra mim, cara. Aí, só para concluir a Vai. história do pacto que a gente estava falando, aí Então, era sobre isso que eu queria falar, vai. quando ela bateu a meta, ele realmente prometeu tudo que ele tinha dito que aconteceria. Ela se tornou a mãe de 50, ela ganhou a mídia, se elegeu deputada, e se tornou a cantora gospel e montou um ministério Flor de Lis que chegou a ter 9 igrejas, com arrecadação que chegava oficialmente a 6 milhões de reais mensal, mas que já tinha um caixa 12 ali que ele andava com mochila cheia de dinheiro, que estima-se que esse valor era 3 vezes maior. Porra! Só que aí, cara, de igreja dá Aí, muita aí sim grana. dá comida pra 50, né? Olha, Aí sim. igreja dá muita grana. E ele era... eu vou logo deixar claro aqui que o advogado do Anderson, da família do Anderson, o Ângelo Máximo, já até me ligou hoje, contestando algumas informações que estão nessa matéria do UOL, contestando informação que vão estar no livro. Então já vou logo abrir aqui um parênteses e dizer, olha, ele nega tudo. Ele contesta, ele nega, ele diz que não é nada assim, que essa é uma narrativa da acusação, que é uma narrativa das filhas para incriminar a vítima, enfim. Dito isso, eu vou contar o que vai estar no livro. Ele era muito mercenário. A igreja dela era muito mercenária com arrecadação mesmo. Tem um caso de uma família que é uma história bem comovente. Eles eram muito rigorosos com a cobrança do dízimo. Tinha um caso de uma família que ela pagava um dízimo rigorosamente. Era um dízimo que ele era mais ou menos uns R$2.000, que é um valor alto para tu dar ali para uma igreja, ainda mais para uma família de classe média. Só que aí o cara, que era o chefe da família, ele descobriu que estava com um tumor no cérebro. Aí ele começou a fazer tratamento, começou a não ir na igreja, aí ele ia na igreja porque o médico dizia que não tinha solução, aí ele se entregava mais na igreja e tal, ia lá para os cultos lá de cura, não sei o quê, mas envolvia um tratamento, teve que mudar a alimentação, ele deixou de pagar o dízimo para se tratar. Para se tratar, e estava tendo um problema também com o emprego, que ele não estava conseguindo ir, o afastamento com atestado lá, ele estava entrando em ISS, baixou muito a grana da família. A grana da família, o orçamento da família continuava o mesmo e não tinha grana. Ele deixou de pagar o dízimo. Pois o Anderson foi lá, segundo essa família, pessoalmente, com a desculpa de saber por que ele não estava indo mais na igreja, e falou, e o dízimo? Ele falou, olha, não temos condição de pagar o dízimo. O cara tá mais morto do que vivo, já está ali na cama, ó. Tá com uma dor de cabeça, que era um tumor que estava crescendo, uma dor de cabeça. Sabe o que ele falou? Pois é agora que ele não pode atrasar o dízimo. O cara vai morrer daqui a pouco. O dízimo tem que estar em dia para ele garantir a entrada dele no céu. Caralho, inacreditável. E era uma lábia, sabe? O livro, é até bom eu aproveitar e falar o seguinte. O livro da Suzane, ele tem um universo prisional. É a história de mulheres que cometeram crimes... E estavam lá em Tremembé em Tremembé, tá variado. O da Elise, ele tem como pano de fundo a prostituição. O da Flor de Lis, ele tem como pano de fundo pessoas que usam a religião para cometer crimes. Quando eu falo usa a religião, são aquelas pessoas que se dizem ter uma procuração de Deus para vender um terreno no céu. Exatamente. Vender um terreno no céu e lavar dinheiro. E é tão falso, porque eles vendem uma imagem lá no púlpito, no palco, mas aí é o cara que vai pro swing, é o cara que vai abusa sexualmente. Que faz esse ritual sinistro, né? Faz rituais satânicos, exatamente. Então João de Deus, né? Mesmo esquema. E também para os evangélicos, para eu também não despertar a ira, porque eu já recebo muita mensagem, tá generalizando, nos evangélicos não são assim. Não são. Não são todos. Eu estou retratando esse recorte aqui da Flor de Lis e do Anderson, não da comunidade evangélica total. Claro. Mas, para também eu não
diminuir um pouco a ira desses evangélicos, o livro ele vai trazer como histórias paralelas outros líderes religiosos que também cometeram crimes, ou o padre com a batina que estuprou crianças, que tem uma história também bem emocionante. Tem também de pastores que cometeram outro tipo de crime. Está recheado desses bandidos que usam o nome de Deus para cometer crime. Sim, sim. Cara, agora tu ia perguntar, eu te cortei, né? Não, eu ia falar sobre... Aproveitei para fazer o merchan logo aqui. Claro, pô, fica à vontade. Na verdade, cara, esse lance esse livro aí que você está estudando, do São Cipriano e tal, que já tá tudo marcado, já tem uma porrada de... Sim. de e é um livro bonito, né? Tipo, ele é bonito, bonito, Ele, assim, o que me chamou a atenção aí, na verdade, foi que parece ter muita marcação nesse livro já. Tem. Significa que tinha... Que muita coisa aí você... Tem a ver com tem a a ver história com deles. toda a história deles. É. E é um pouco chocante. Sim, porque era uma galera que era... eu fiz aqui umas marcações, aqui acho que eu me lembro agora passando o olho. Uhum. É que o São Cipriano, ele tem histórias aqui. Também não vou nem ficar dando spoiler, porque é um livro que vende muito, que as pessoas gostam. E é um livro bem romantizado. Mas tem muitas histórias aqui de como o diabo fingia ser Deus para enganar as pessoas. Tem uma história aqui sensacional que o São Cipriano queria comer uma menina lá e a menina estava sem libido porque estava com o pai doente, não sei o quê, e ela era de uma religião que era muito devota, assim, sabe? E ele fala, não, mas que Deus é esse que tu tá adorando aí? Aí ela vai e começa a questionar o Deus que ela tá adorando, que tá matando a família dela, aí Deus aparece para ela e diz, e o Deus diz, não, realmente, tu tá certa, desculpa, eu tava... Mas pode ficar com São Cipriano, não sei o quê, não fica apegada. Só que esse Deus era o diabo disfarçado. Tipo, ele fingia que era Deus e tem muito isso a própria Flor de Lis, né, cara? Os cultos dela, no Instagram Mulheres Assassinas, tem uns cortes, assim, dos cultos. Em que eu fui num culto da Flor de Lis, em que eu fui nesse culto da Flor de Lis, aí eu fiquei sentado... no culto da Flor de Lis. Lá no ministério dela. Aí eu fiquei num dos cultos que eu fui, ela estava até de tornozeleira. Aí eu fiquei marcando assim, né? Ela falava, o culto durou acho que umas 2 horas e pouco. Aí ela falava, Deus, eu marcava. Aí, não, Deus, eu marcava. Aí, o diabo, aí marcava. O Satanás, eu marcava. O capeta. Cara, tipo, o dobro. Ela fala 2 vezes mais a palavra palavras relacionadas ao diabo. Derivados do diabo, do demônio, do que Deus. É impressionante. Interessante, né?